Tá bem, Juliana? Vamos perguntar para o Padre Paulo? Vamos lá, o que você tem aí? O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta. Graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para pôr fim à soberania da grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica, falida e suja, querer se dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou igreja, e muito menos a católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou igreja, e onde está escrito que Pedro foi papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus, e não Pedro. Estudem mais. Bom, provocaram. Vamos fazer o quê, Provocaram. Né? Hoje à tarde, eu já vi que o senhor já deu muita resposta sobre isso, na pregação da tarde hoje, né? Veja. Mas tá aí. Tudo bem, vamos lá. Então vamos por partes, porque é um tiroteio, né? Isso não é uma pergunta. É um tiroteio. Então é fácil... Mas é importante explicar tudo isso, né, Padre Paulo? Porque muita gente, infelizmente, tem essa concepção errada, né? Então vale a pena o senhor desdobrar isso. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas. Uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito, foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Então, foi aí, então, que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham... Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição, né, da palavra de Deus que foi transmitida. Eu queria falar para vocês a respeito de toda essa confusão que está acontecendo ao redor da pessoa de Jesus, especialmente com esse filme, O Código da Vinci. O livro já vendeu horrores e já fez coisas terríveis. O filme fará coisas ainda mais terríveis, porque, principalmente no nosso Brasil guaranil, onde se lê pouco, mas se assiste muito filme, não é? O mal que vai acontecer é justamente este. Qual é o argumento do filme? O argumento do filme é o seguinte. Existe um evangelho chamado Evangelho de Maria Madalena. E o que é que diz o evangelho? Primeiro vamos entender o que diz o evangelho apócrifo de Maria Madalena, para depois entender o que é que diz o Código da Vinci de Dan Brown. Primeiro, o Evangelho de Maria Madalena diz que Jesus tinha um discípulo amado. Esse discípulo amado, que está lá no Evangelho de João, era Maria Madalena. E que o discípulo amado, que se reclinou no peito do Mestre na última ceia, foi Maria Madalena.
tudo que se refere ao discípulo amado no Evangelho de João, na verdade não era São João coisa nenhuma, era Maria Madalena. E neste Evangelho de Maria Madalena, lá pelas tantas, Jesus dá um beijo na boca de Maria Madalena. Essa é a história. Agora, em cima disso, o senhor Dan Brown montou o seu livro, que diz ele que é um livro de ficção. Ele diz que é um livro de ficção para se defender. Mas todo mundo que leu o livro e que não tem fé sólida, termina de ler o livro e diz, é verdade, é isso mesmo. A Igreja Católica está nos enganando. Qual é a história do filme e do livro? Que Jesus teve filhos com Maria Madalena. E estes filhos de Jesus continuam por aí, a descendência deles, né? Então haveria gente descendente direto de Jesus nesse mundo. Além disso, ele coloca no meio toda a história de que existe uma ordem religiosa dentro da igreja que sempre guardou este segredo. E que, aí no meio, toda a questão dos ossos e dos ossos de Santa Maria Madalena, o Santo Graal, uma confusão. Eu não vou entrar nos detalhes. Quiserem os detalhes, comprem o livro e leiam, né? Ou, se estiverem com preguiça, vão ao cinema e assistam um filme. O problema não é esse. O problema é que o livro, ele é tão absurdo, tão cheio de coisas mirabolantes. Então eles dizem, a ordem que guardava eram os templários durante a Idade Média, e agora os sucessores dos templários nos dias atuais é a Opus Dei. Ou seja, o argumento é absurdo. O argumento é absolutamente absurdo. Mas eu gostaria de alargar a visão de vocês, para que vocês não enxergassem só o Código da Vinci, do Dan Brown. Então, só para entenderem por que Código da Vinci, né? O Leonardo da Vinci sabia de toda essa história. E é por isso que o Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro da Última Ceia, aquele quadro famoso da Última Ceia de Leonardo da Vinci, que vocês têm pendurado no refeitório de vocês, na sala de jantar de vocês. Muito bem. Olhem para São João naquele quadro. Vocês vão ver que tem todo aspecto de uma mulher. Dan Brown diz, está vendo? É Maria Madalena. É Maria Madalena. Então, vejam, é importante a gente enxergar que atrás disso tudo tem um movimento mundial para acabar com a fé em Jesus Cristo. E o negócio aqui não é só o Evangelho de Maria Madalena, do Código da Vinci. É que de vez em quando eles aparecem com um evangelho diferente. Por exemplo, agora na Semana Santa apareceu o Evangelho de Judas. Qual é a história do Evangelho de Judas? É que Jesus traiu Judas. É o contrário, né? Não foi Judas que traiu Jesus. Mas foi Jesus quem traiu Judas. Ou seja, Jesus disse, Judas, vai lá. Você vai me entregar, você vai me ajudar a eu me livrar do meu corpo. Você vai ser o meu grande amigo. Você que vai me ajudar. Porque você me entregando aos carrascos, eles vão me matar e vão me livrar do meu corpo. E eu vou ficar livre do meu corpo. Olha que beleza. Obrigado, Judas. Você vai ser mal falado.
paciência, mas você fez uma grande coisa. Ou seja, em palavras pobres, o Salvador é Judas. O traído é Judas. Jesus só se aproveitou da situação. Agora vejam só. Tem esse evangelho e tem tantos outros evangelhos. Eu poderia pegar aqui outros evangelhos, mas a pergunta nossa e a pergunta radical que a gente deve fazer e que a gente tem que compreender é justamente a seguinte: qual é o Jesus verdadeiro? E é esta a dúvida que esse movimento quer colocar na sua cabeça. Eles querem que você se pergunte qual desses Jesuses é o Jesus verdadeiro. Para usar um parâmetro, vamos pegar esse âmbito sexual de Jesus. No Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Jesus não tem sexo, muito pelo contrário, ele odeia o corpo dele. Ele quer se livrar do corpo dele. Judas, vai lá, me entrega, porque eu estou prisioneiro no meu corpo, né? E eu preciso me livrar do meu corpo. E então Judas vai lá, entrega Jesus e ele se livra do corpo. Vejam, no Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Já no Evangelho de Maria Madalena, quem é Jesus? Jesus é um heterossexual, casado, feliz, contente com filhos. Qual desses dois é o Jesus verdadeiro? O que odeia o corpo e morreu e ponto? Ou o Jesus que casou com Maria Madalena e deixou filhos? Porque, aliás, importante, Jesus não morreu na cruz. Ah, tem essa também. Jesus não morreu na cruz. Não é? Tiraram ele da cruz meio morto, meio vivo. E aí depois inventaram essa história de que ele ressuscitou. Aí depois ele se recuperou, ficou com Maria Madalena e foram felizes para sempre. Para sempre, né? E Jesus morreu de velho. Qual desses dois Jesus? Um Jesus assexuado ou um Jesus heterossexual, pai de família? Ou então, vamos pegar um terceiro Jesus, um Jesus pedófilo. Jesus homossexual pedófilo. Tem também. Né? No Evangelho apócrifo de Marcos. O fato é o seguinte, Jesus, se vocês forem ver lá no Evangelho de Marcos, tem uma história de que tinha um rapaz no Horto das Oliveiras, olhando Jesus ser preso, e ele estava nu, envolvido num lençol. Não tem no Evangelho de Marcos, lá no jardim? Então, Jesus estava sendo preso e o rapaz, pelado, envolvido no lençol. Quem era esse rapaz? Bom, esse rapaz, pegaram esse gancho dessa história do menino pelado, que o guarda foi lá, pegou ele pelo lençol e ele saiu correndo pelado. Pegaram isso daí e fizeram a história. Jesus encontrou esse rapaz era muito amado por Jesus, era o discípulo amado, que aqui não é mais Maria Madalena, é esse menino. E esse discípulo amado, um dia foi até o quarto de Jesus, nu, só envolvido num lençol. E aí, chegou lá, ele se deitou com Jesus, e Jesus passou a noite explicando para ele os mistérios do reino de Deus. Tá bom? Então, qual desses três Jesuses? O Jesus assexuado do Evangelho de Judas? O Jesus heterossexual, pai de família do Evangelho de Maria Madalena? Ou o Jesus pedófilo do Evangelho apócrifo de Marcos? Qual dos três? Vejam, qual é a argumentação desse pessoal? É mostrar para você que existem vários escritos antigos
com vários Jesuses diferentes e dizer para vocês, estão vendo? A Igreja Católica, ela pegou um Jesus oficial, queimou todos os outros livros e proibiu que você tivesse acesso a esses outros Jesus. Mas qual deles é o Jesus verdadeiro? Eles dizem, todos e nenhum. Porque não é possível ter acesso a Jesus. Aqui é que está a coisa. E vejam, de fato, é verdade que a Igreja Católica perseguia esses livros. E pergunto, e você católico hoje, promoveria esses livros? Não. Os bispos tiveram juízo e condenaram esses livros. Claro que as pessoas, os heréticos, os hereges, seguidores dessas heresias, esconderam os livros. Vários desses livros foram escondidos num quartinho em Alexandria. E aí eles foram e construíram uma parede na porta. E esse quartinho ficou durante séculos sem que ninguém soubesse que esse quarto existia. Aconteceu que durante o século XX, em Nag Hammadi, no Egito, estavam fazendo uma reforma na casa, furam a parede, plum, e encontra lá um bando de manuscrito com esses evangelhos gnósticos. Só que a igreja nunca aceitou isso e não vai aceitar, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Mas eles querem escandalizar. Entenderam? O intuito deles é escandalizar. É aparecer para vocês como se eles fossem os maiores benfeitores da face da terra. Eles estão contando para vocês a verdade que a malvada Igreja Católica sempre escondeu de vocês. Agora, o problema aqui não é somente esse. O problema é mais sério e é mais grave. O problema é o seguinte: eu não sei como é que depois desta história toda, os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes vão continuar de pé. Não sei. Vou dizer por quê. Porque eles, a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem. Atenção, esta frase que eu vou dizer agora, ela é bobagem. Bíblia, sim. Igreja, não. Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eu não acredito nesses bispos, nesse papa. Né? Isso é tudo a besta fera. Isso é tudo gente terrível que está aí querendo acabar com o cristianismo. Eles falam mal da Igreja Católica a vida inteira. Pois bem, eles dizem Bíblia sim, Igreja não. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na Igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Nós cremos na Igreja. Pelo menos é isso que eu acho que vocês creem, né? Não sei. Todo domingo a gente se levanta na missa e diz, creio na Igreja. Não é isso? Creio na Igreja. A Igreja ela não é só sujeito de fé. A Igreja não é somente a Igreja que crê. Mas a Igreja também é objeto de fé. A Igreja também é a Igreja que deve ser crida. Deve ser acreditada. Eu tenho que crer na Igreja. Porque se eu não crer na Igreja, meu irmãozinho, eu também não serei capaz de crer em Jesus. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na Igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na Igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com a sua fé. A sua fé em Jesus.
que passa justamente pelo caminho da argumentação protestante. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a Igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa. Estatisticamente, existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros, para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão. Né? Põe no arquivo, não vamos brigar com o Antigo Testamento não, porque aí vai dar confusão, porque no Antigo Testamento os protestantes dizem que são não sei quantos livros, nós dizemos que são outros tantos. Não vamos entrar nessa briga não. Vamos ficar no Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Por que o Evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou? Mas não somente. Tem esse Evangelho apócrifo de Marcos, tem vários Evangelhos de Tomé, não é? Cartas de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, eu queria por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora? Qual desses livros é o livro verdadeiro? Os evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso e todo mundo estava de acordo e todo mundo aplaudiu e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum, e a igreja de repente todo mundo ficou de acordo. Não é verdade. Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro.
tinha um herege chamado Marcião, que ele queria acabar quase com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião, era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outros. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo. E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja, que igreja? A Igreja Católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados. Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia, ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, preste atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim: eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo. É isto, Igreja Católica. Você tem que crer na igreja. Ou você entra primeiro na Igreja de Cristo, forma a sua fé na Igreja de Cristo, e aí você é capaz de ler a Bíblia, ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de dois gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. Entende? Então, a grande dificuldade é essa. Esse é o grande problema. A dificuldade dos protestantes é a seguinte, é que eles nasceram numa época de crescente racionalismo. Não é? Eles nasceram no século XVI, portanto, eles estão já numa nova visão de mundo, onde eles querem ter certezas das coisas. As coisas têm que ser meio que cartesianas, ideias claras e distintas. As coisas têm que ser bem objetivas. Então você pega o mundo de Calvino, por exemplo, o mundo de Calvino é um mundo muito simples. Se você pega uma catedral medieval, a catedral católica, não é? Ela é cheia de altares laterais, na penumbra, anjos, santos, velas, incenso, etc. Ele é um mundo muito complexo, é um mundo que não entra na nossa mente. Por quê? Porque para nós católicos, nós sabemos, Deus não cabe na nossa cabeça. Portanto,
o mundo invisível de Deus, dos seus anjos, dos seus santos, é um mundo que ultrapassa a nossa racionalidade. O que é que faz Calvino? Ele entra numa catedral gótica, como a Catedral de Genebra, né? Varre aquilo tudo, limpa as paredes, transforma aquilo numa sala de aula com um púlpito. Cada um pegue seu livro e vamos estudar. Sala de aula. Esse é o culto protestante. Não é? Tudo baseado na Bíblia. Está na Bíblia, existe. Não está na Bíblia, não existe. Lutero concordava com isso. Lutero, ele começou a coisa, entende? Mas Calvino radicalizou. E, na verdade, os protestantes que nós temos aqui no Brasil são 99% calvinistas. E não luteranos. Entende? Por isso eu estou pegando Calvino para entender como é que é a mentalidade dos nossos irmãos evangélicos aqui no Brasil. Não é? Eles querem uma certeza, como se isso daqui fosse um receituário, como se a Bíblia fosse um receituário muito fácil de ler. Não é? Sem dúvida alguma, sem problema nenhum, está escrito, não está escrito, não está escrito. Só que a gente sabe que a Bíblia é um mundo. A Bíblia não é assim tão fácil. Como é que nasceu a Bíblia? Essa é a grande pergunta. Vamos então responder essa pergunta. Jesus, primeiro, vamos deixar bem claro. Jesus não escreveu livro algum. Jesus, segundo os evangelhos, sabia escrever. Por quê? Porque ele leu na sinagoga de Nazaré o livro do profeta Isaías. Quando trouxeram a pecadora arrastada até os pés deles, ele começou a escrever na areia. Então, sinal de que ele sabia escrever. Mas Jesus não deixou nada escrito. Aquilo que ele escreveu na areia, na esplanada do templo de Jerusalém, o vento e a chuva apagou. Não havia nenhum gravador na época, nenhuma câmera para registrar o que Jesus estava dizendo. Nós não sabemos o que Jesus disse, a não ser pelo testemunho da igreja. Não tem outro jeito. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, os apóstolos que ele escolheu, pois bem, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Gente, os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para pregar o Evangelho e que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Até aí nós estamos de acordo. Que por inspiração divina, eles escreveram os Evangelhos. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria Deus inspirar a boca do pregador, se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Entenderam o problema? Quando a gente reza pedindo a Deus o Espírito Santo para uma pregação, nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo que ele venha no pregador, mas também venha em quem vai ouvir a pregação. Porque se quem ouvir a pregação não receber o Espírito Santo, a pregação não adianta de nada. Nós igreja, cremos que o dom de Deus, a graça de Deus, ilumina não somente os nossos pregadores, mas ilumina também aqueles que recebem a pregação. Existe um dom que é dado na boca do profeta, mas existe um dom que é dado no ouvido do povo.
É aqui que entra um pouco o desacordo com os evangélicos. Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus. Porque, gente, não, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Tudo bem, mas e o Evangelho de Tomé? Tomé também não era apóstolo? Ah, mas não foi Tomé que escreveu. Que garantia que você tem? E hoje em dia, com os estudos históricos, nós também temos nossos pontos de interrogação com relação aos autores do Evangelho. Por exemplo, eu creio que foi São João quem escreveu o Evangelho de João. Mas é também certeza absoluta que ele não escreveu tudo que está ali. Entende? Que passou por uma equipe de redação. Entende? Que São João deixou alguma coisa, mas que depois houve gente que costurou, que acrescentou, que tirou, que pôs, que remodelou. Por exemplo, essa passagem do Evangelho que eu citei para vocês, da adúltera que é arrastada lá nos pés de Jesus, né? Está no Evangelho de João, mas é certeza que não foi João que escreveu. Porque o estilo é completamente diferente do Evangelho de João. É mais parecido com o estilo do Evangelho de Lucas. Então vejam, nós não temos essas garantias humanas. Garantia humana nós não temos. Humana não. Nós temos a garantia da fé, que é a seguinte: que os nossos bispos, pois bem, os nossos bispos, meus senhores e minhas senhoras, tenha fé, creia nisso, são inspirados por Deus para nos dizer onde está a doutrina da fé e onde está Jesus. Se não tiver isso, pode pôr a viola no saco e ir embora para casa. O maior dom de um bispo não é o dom de ensinar. Esse é o segundo maior. O maior dom de um bispo é o dom de ouvir. Foi assim que foi feita a Bíblia. Os bispos, no início da igreja, a maior parte deles eram analfabetos. Vocês sabem disso, né? Como São Pedro, provavelmente era analfabeto, pescador, né? Pois bem. Então os bispos, a maioria, eram analfabetos. Mas alguém chegava com um livro. Olha, seu bispo, tem este livro aqui. Fala de Jesus. O bispo se sentava e dizia, lê para mim. Aí o rapaz lia. Né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Naquele tempo, João Batista começou a pregar no deserto. E aí vai. O bispo ouvia e dizia, esse é Jesus. De ouvir, ele reconhecia a voz de Jesus. São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. De ouvir. Os bispos, o bispo ouvia e disse, este é Jesus. Aí depois aparecia, olha, apareceu esse outro evangelho aqui, o que é isso aqui? Lê para mim. E Jesus beijou Maria Madalena. Não, esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Pode jogar fora esse livro. E assim eles foram fazendo uma lista dos livros que podiam ser lidos na missa. Foi assim que nasceu a Bíblia. A Bíblia nasceu na missa, gente. A Bíblia nasceu na missa.
a lista que os bispos tinham dos livros que podiam ser lidos na missa. Então vejam que isto era através de uma inspiração. A inspiração de Deus nos bispos que reconhecem a voz de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não crê nos bispos, se você não crê na igreja, você está em alto mar. Aí, ó, põe a viola no saco e vai embora para casa e esquece Jesus, tá? Esquece, porque você não tem condições de saber qual é o Jesus verdadeiro. Não tem como. Se não existe uma autoridade da igreja que diz: este é Jesus, este não é Jesus. Então vejam só. Vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que está. O diabo quer primeiro tirar nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja. Começam a divulgar como os bispos são pecadores. Como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz: não, mas o que é importante é minha fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus. Igreja não interessa. O que creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É ou não é verdade? Católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia. Aí o que acontece? Ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta. Minha fé em Jesus ninguém abala. Mas aí ele vai e puxa seu tapete. Porque tirou sua fé na igreja e depois ele mostra: e quem disse que esse Jesus que está aí é o Jesus verdadeiro? Já que esses evangelhos foram escritos por homens, e tem outros evangelhos que dizem outras coisas e apresentam outros Jesuses. Vejam a artimanha do demônio. E vejam como a Igreja Católica é a Igreja de Cristo verdadeiramente. Porque terremoto no mundo inteiro, quem tem fé realmente católica continua de pé. Só quem já não era muito católico, estava na Igreja Católica, mas não era realmente católico, estava, como a gente diz, pererengando, né? Já estava lá e cá. Pois bem, esse daí ou vira católico de vez, ou então vai apostatar, vai deixar a fé. Não se escandalizem, não se abalem, nós veremos coisas terríveis. Nós veremos gente deixando a fé e virando as costas para Jesus Cristo. E esta é a consequência desta aventura louca chamada protestantismo. Vão pagar o preço caro de ter virado as costas para a igreja. Porque, outra frase dos Santos Padres, hoje eu estou para citar frase assim que escandalize. Não pode ter a Deus como Pai quem não tem a igreja como mãe. Não pode ter a Deus como Pai quem não tem a igreja como mãe. Agora, qual é o problema? Nós estamos, daí vocês veem como nós estamos
assediados constantemente pelo demônio para que a nossa fé na igreja não fique de pé. Para que a gente se sinta abalado. Gente, nós precisamos dizer, Senhor, eu creio. Meus irmãos, os protestantes não são órfãos de mãe somente porque não aceitam a Virgem Maria. Não. Eles são órfãos de mãe 2 vezes. Porque eles não têm a Virgem Maria como mãe e não têm a Santa Mãe Igreja como mãe. Nós não somos órfãos. A igreja cuida de nós. A igreja nos dá isto. Agora, infelizmente, esta fé na igreja está tão abalada que tem até padres e até bispos que não creem suficientemente na igreja. Então nós cremos, gente. Nós temos fé na igreja. Então, não se deixe abalar por essas campanhas contra Jesus. A vacina contra o Código da Vinci e essas outras coisas que estão aí, não é a gente continuar a dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Porque isso daí é verdade, eu creio em Jesus. Não é para... Mas é que o problema está na base. Você tem que aumentar sua fé na igreja, porque senão você vai perder a fé em Jesus. Então, creiamos na igreja, amemos a nossa mãe e continuemos na grande e santa Igreja Católica. Meu confessor sabe que eu piso na bola. Entendeu? Então, não dá para fazer totus tuus com o Padre Paulo. Mas dá para fazer com Maria, porque nós sabemos que ela é totalmente humilde nas mãos de Deus. Ela é tão maleável a Deus. Ela é tão humilde. Ela é tão dócil às mãos de Deus que ela só fará comigo aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Ela só irá modelar em mim o que Deus quer. Ela só irá fazer em mim o que Deus quer, porque ela é totalmente serva, ela é totalmente dócil. E por que é que eu preciso dela? Por que é que eu não posso ir direto para Deus, Padre Paulo? Larga de ser orgulhoso, criatura. Por que é que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, Padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente. Mas a minha religião não é orgulhosa. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você... Não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Por isso esse ódio que os protestantes têm contra a igreja não vai ficar de graça assim não. O Papa Bento XVI, ele vai visitar o seu país natal
pela terceira vez entre os dias 22 e 25 de setembro próximo. Então nós estamos aí faltando 9 dias para uma visita do Papa à Alemanha. Tanto a visita a Madrid, né, e outras visitas são sempre visitas que causam uma certa polêmica mundial. Então nós já vamos nos antecipar à realidade e já gostaria de partilhar com vocês, não é, qual é o clima que se espera dessa visita. Mas qual é a dificuldade que se vive hoje na Alemanha? Vejam, vamos lembrar que a Alemanha é o berço do protestantismo e que Bento XVI é o primeiro Papa alemão depois da revolta protestante, né? Nós tivemos a revolta protestante feita por Lutero, a data, né, para o pessoal que não é muito acostumado à questão de datas, a data é 1517. Essa é geralmente a data que se coloca como o marco da Revolução Protestante. Bom, essa data, não é, marcou o quê? Marcou uma revolta. A palavra adequada para descrever o protestantismo é a questão da revolta. E é uma revolta marcada pelo orgulho. Isso é muito importante. O protestantismo, ele é, por princípio, soberbo. Por quê? Porque o protestantismo, ele nasceu numa época de individualismo. Nós vamos recordar o que é que está acontecendo, não é, na época da revolta protestante no século XVI. A Europa, ela redescobriu, digamos assim, o paganismo. A Europa acabou de sair de um movimento que ainda está acontecendo durante o século XVI, de uma certa forma, mas um movimento que chamava-se Renascimento. O Renascimento é apresentado, né, pelos nossos livros de história como sendo uma coisa maravilhosa, renasceu a razão, renasceu a ciência, renasceram as luzes, etc, etc. E o Renascimento então irá culminar finalmente no movimento do Iluminismo, né, que virá depois no século XVIII, XIX. Pois bem, o que acontece é o seguinte: se nós formos perguntar, o Renascimento ele é renascimento de quê? Na verdade, o Renascimento é renascimento do paganismo. Paganismo, sem dúvida alguma. O paganismo que renasceu. E isso teve influências tremendas dentro da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? O que acontece na época de Lutero é que a Igreja Católica está infiltrada de uma mentalidade neopagã renascente. Ou seja, as pessoas, a cultura da época estava deslumbrada com o conhecimento das coisas pagãs e, de repente, o pessoal achava a coisa mais linda do mundo, não é? Não é prestar culto, porque não havia exatamente a religião pagã, mas venerar esses mitos pagãos e os deuses pagãos, etc, etc. Evidente que isso daqui era o clima geral e isso teve consequências muito negativas dentro da igreja. É claro que o Renascimento teve também o seu lado positivo, mas eu estou enfatizando aqui o lado negativo. Pois bem, renascimento do paganismo. Por outro lado, o protestantismo é uma reação a esse tipo de coisa, mas é uma reação filha do seu tempo. Ou seja, a reação que os protestantes tiveram contra essa pretensa onda de paganismo, esse nascimento paganismo, não foi totalmente isento e sem influências. Por quê? Porque o que é que os protestantes pegaram do espírito da sua época? Pegaram, número 1, o individualismo. Pegaram, número 2, uma certa revolta contra qualquer autoridade, né? E um ceticismo com relação a qualquer princípio de autoridade. Pegaram esse individualismo e essa revolta
contra a autoridade, não é? Pegaram também uma espécie de mentalidade jurídica em que as coisas precisavam ter fundamentos científicos inquebrantáveis. Então, o que acontece? Assim como a ciência, que estava começando, engatinhando, não é? Se desenvolvendo na época, ela pretendia colocar através de certos princípios as suas bases científicas sólidas. O protestantismo, ele entrou com a doutrina de que ele precisava ter algo de sólido, algo de muito concreto e de inquestionável, e esse muito concreto e inquestionável é um códice, um livro, chama-se a Bíblia. Pronto. Então, o que está na Bíblia é a revelação, e o que não está na Bíblia não é revelação e acabou. Então, o que é que o protestantismo fez? O protestantismo transformou o cristianismo na religião do livro. Esta palavra encarnada, que é uma pessoa encarnada, um ser humano encarnado, não um livro, nós cristãos, não somos a religião do livro, me desculpe. Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. E a chave de leitura deste livro é uma pessoa, que é Jesus. Ponto, acabou. E ele deu à igreja a capacidade de interpretar. Somente uma igreja inspirada é que podia, agora então, que vivia de uma tradição que era a palavra de Deus inspirada neste organismo vivo, somente a igreja que tinha a tradição podia reconhecer os livros que seriam a Escritura. Para dizer, bom, são esses 27 e não outros. Então a pergunta para os protestantes é o seguinte: como é que você pode crer na Bíblia sem crer na igreja? Pelo amor de Deus, de onde brotou isso? Né? Ou seja, os protestantes modernos que veem a contradição chegam a dizer absurdos, como por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento é um conjunto de livros infalíveis, mas a lista não é infalível. Quer dizer, porque se você diz que a lista dos 27 é infalível, você está dando crédito para a Igreja Católica. Então você não pode dar crédito para a Igreja Católica, porque senão você vai ter que ter fé na Igreja Católica. Então é melhor não ter fé na Igreja Católica. Então não vamos ter fé na Igreja Católica. A lista quem fez? A lista quem fez foi uma igreja falível. Não somente falível. Não é somente falível. Vamos ser sinceros, protestante. Vamos ser sinceros. É a igreja que vocês dizem que é pagã. Aquela lá de Constantino. É essa igreja que deu a Bíblia para vocês, no Novo Testamento. Porque antes a igreja era perseguida e não teve tempo de sentar para dizer quais são os 27 livros. É somente quando termina as perseguições que a igreja finalmente diz, não, os 27 são isso aqui. Porque antes era uma briga. Uma briga, os gnósticos querendo acrescentar livros, os marcionitas querendo tirar livro, e a igreja com os 27. Mas quem foi que disse isso? Aquela igreja constantiniana que você rejeita foi que te deu a Bíblia. Mas por quê? Porque ela viveu de tradição durante 2 a 3 séculos, sem saber direito quais eram as escrituras do Novo Testamento. Então, quando nós católicos nos levantamos no domingo e dizemos o nosso credo, a gente nunca diz, eu creio na Bíblia. Não, a gente diz, eu creio na igreja. E porque eu creio na igreja, aí eu posso crer na Bíblia. E isso para nós é uma coisa muito óbvia. Se você nunca ouviu isso e está escandalizado, é porque você nunca leu o catecismo. No catecismo da Igreja Católica está lá a citação de Santo Agostinho, quando ele escreve sobre os maniqueus, ele diz assim, eu não creria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Então, nós cremos na igreja. Não é que nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Mas é que nós, na verdade, cremos na igreja. Ou seja, nós cremos na igreja que nos deu a Bíblia.
Se nós tivéssemos que resumir o protestantismo na sua quintessência, poderíamos colocar na seguinte frase: para o protestantismo, cada protestante é o seu próprio Papa. Esta é a essência do protestantismo. Ou seja, cada pessoa, pelo livre exame das Escrituras, pode interpretar as Escrituras inspirado pelo Espírito Santo e aquilo já lhe dá certeza de fé, poderíamos dizer a certeza infalível de que a fé é aquela. Jesus não disse para Paulo: Paulo, por que não veneras a minha Sagrada Escritura? Porque Paulo fazia isso. Venerava, não tem dúvida nenhuma. Agora, é evidente, o Novo Testamento não existia ainda. O primeiro escrito do Novo Testamento, o mais antigo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O próprio Paulo iria compilar, né? Iria começar a escrever. Mas já havia igreja antes de haver o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele é palavra de Deus, é uma expressão da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Por que Deus é o autor do Novo Testamento? Porque ele é o autor da igreja. Porque existe uma igreja, e esta igreja gerou o Novo Testamento, inspirada por Deus. O que acontece? O princípio protestante é um princípio onde o orgulho diz: não, eu não quero depender de nenhum pastor, não quero depender de nenhuma autoridade humana, eu quero ligação direta com Deus. Então, Calvino, Lutero inauguram uma forma de enxergar o cristianismo totalmente fora da tradição que já tinha 1500 anos, então, na época deles. Ou seja, eles querem agora se pendurar num livro, na Bíblia. Então vejam como é o princípio protestante. O princípio protestante é: não, eu não quero saber de ter sacerdotes que me representem diante de Deus. Eu quero falar direto com Deus. Acabou. Não me rebaixo a receber a absolvição de um ser humano. Não me rebaixo a receber a intercessão de Maria, dos santos. Os protestantes aceitam o ministério dos anjos, mas com um certo freio, porque se eles pudessem também varrer os anjos para debaixo do tapete, eles varreriam, para não ter intermediários. Mas vejam, esse frenesi que eles têm, essa coisa de que eles repetem. Não, mas o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o único mediador. Mas, gente, ninguém duvida disso. Ninguém duvida que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele disse: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não disse assim: olha, eu vou estar com vocês, tá? A partir de 1517. Eu vou subir aos céus e vou deixar a igreja durante 1500 anos, ao Deus dará. A igreja que se lasque, que se vire, né? Ela vai por água abaixo. Então, a igreja vai ser infiltrada de paganismo, vai ser uma loucura, uma maluquice católica, e de repente, 16 séculos depois, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz. Eu disse: eu estarei convosco todos os dias. Pois é, mas eu esqueci durante 1500 anos. Como é possível isso, gente? Como é possível Jesus esquecer da sua promessa durante 1500 anos? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. É Deus quem me salva, mas Ele me salva e usa instrumentos humanos, sim. Sim. Usou Paulo para escrever as cartas. Usou Mateus, Marcos, Lucas, João para escrever os evangelhos. Usou pessoas e continua usando. Não é que Jesus disse assim: ó, eu vou usar só no primeiro século, depois não vale mais. Depois não uso mais ninguém. Né? Eu uso nos primeiros séculos, depois eu só vou começar a usar depois o Lutero e o Calvino e depois os outros pastores que são ungidos. Não, gente. Isso não tem o mínimo, porém, cabimento. Vamos levar em consideração que aqui as igrejas que
liberam com tranquilidade. Um segundo casamento são as igrejas protestantes. A Igreja Católica, não é? Das igrejas cristãs, é das únicas, se não a única, que ainda segura firme a questão da fidelidade matrimonial e da unicidade e indissolubilidade do matrimônio. Muito bem. Um dos nossos internautas que é evangélico protestante pergunta assim: mas padre, Jesus não disse que são as escrituras que dão testemunho dele? Sim, Jesus disse que as escrituras dão testemunho dele. E, sem dúvida alguma, nós cremos nas escrituras e nós católicos veneramos as escrituras. Onde é que está a diferença entre a abordagem católica das escrituras e a abordagem protestante das escrituras? É que nós católicos cremos que as escrituras elas têm sentido se elas são lidas dentro de uma realidade orgânica, que é a Igreja Católica. Enquanto Calvino, com o princípio da livre interpretação e do livre exame das escrituras, o que é que ele fez? Ele colocou a Bíblia na mão de todo mundo, cada um interpreta do seu jeito, e aqui abriu-se a caixa de Pandora, não é? Desse relativismo que nós sofremos hoje em dia. Essa ditadura do relativismo que nós sofremos hoje em dia, o protestantismo, ele interpreta as escrituras com um certo relativismo, onde a pessoa, o indivíduo, é que será iluminado por Deus na interpretação das escrituras. Gente, isso não tem o mínimo cabimento. Nós católicos acreditamos o seguinte, que as escrituras elas são um valor, mas esse valor que são as escrituras precisa ser interpretado dentro de um organismo chamado a Igreja, identificando os livros que foram escritos com inspiração divina. Ela fez essa lista de forma infalível e agora que a lista está feita, nós temos que saber interpretar esses livros. E para interpretar esses livros, eu preciso do humilde serviço do magistério, sem o qual nós vamos ter o caos. Por quê? Porque senão vai ficar nesse negócio que os protestantes têm. Cada pastor interpreta de um jeito, cada um funda a sua igreja, que vira Babel. O negócio é Babel, não tem. Então, infelizmente, os protestantes eles têm um princípio relativista que eles herdaram de Guilherme de Ockham, não é? Que era um frade católico herege. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte, que não tem verdade, não é? Aí cada um interpreta. Quer dizer, Deus interpreta. Deus fala a Bíblia de um jeito, está lá. É sola Scriptura. Mas aí, com o princípio de que cada um interpreta do seu jeito, um pastor interpreta dizendo que Deus está mandando ir para o norte, o outro pastor interpreta dizendo que Deus está mandando ir para o sul. Mas Deus é esquizofrênico? Esse corpo orgânico de Cristo, em comunhão com Ele, que eu posso interpretar as Sagradas Escrituras. Agora um sujeito, sozinho, né? Iluminado por Deus, pode interpretar corretamente as Escrituras, mas pode também cair em erros tremendos, né? Nós só acreditamos que a Bíblia ela é um valor dentro do organismo vivo do corpo de Cristo, e não com a pessoa individual, sozinho, interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, né? Com o seu alvitre, né? Pessoal. Tá bom? Então, olha como é que fica a situação. Os protestantes, diante deste dilema, não é? Terminaram se dividindo em duas correntes básicas. Quais são as duas correntes? A corrente mais tradicional, quando eu uso a palavra aqui tradicional, estou usando dentro da tradição protestante, não é? A corrente mais tradicional, ela crê no seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tomo esse livro, que todos têm o direito de examinar e interpretar como o Espírito Santo lhes inspirar, mas nós devemos levar em consideração o texto literal que está aqui, gramaticalmente, do jeito que ele está, e interpretá-lo do jeito que ele é. E com isso já se resolvem os problemas.
essa hipótese de que a interpretação, basta ter o texto e ter uma interpretação realista, que é suficiente, isto a própria história já desmente. Por quê? Porque você tem inúmeros, né? Tem centenas de protestantes que interpretam de forma diferente. Além disso, existem textos aparentemente contraditórios na Bíblia. Qual é o critério de interpretação disso tudo? Os trechos difíceis, os textos aparentemente contraditórios, como que a gente faz para interpretar isso daqui? Bom, então, essa é a mais tradicional, que diz, basta o livre exame. A partir do século XIX, surgiu um outro movimento dentro do protestantismo, onde eles viram a fragilidade da interpretação desse jeito. E então eles começaram a fazer uma investigação científica, né, das Sagradas Escrituras. A partir de Schleiermacher e Companhia Limitada, se começou a fazer a investigação histórica da Bíblia. Então começou a se tratar a Bíblia como um livro de história, onde você vai lá buscar as fontes históricas para ver o que é que realmente aconteceu historicamente, o que é interpolação, o que é invenção da comunidade primitiva, o que é gênero literário, não, isso aqui é poesia, então não é para interpretar ao pé da letra, já isso daqui não foi Jesus quem disse, isso daqui foi acrescentado depois, e aí se começou a chamada interpretação histórico-crítica. Esses dois ramos do protestantismo, por quê? Porque os protestantes não podem aceitar aquilo que é a visão católica sobre a interpretação da Bíblia. E que tem dúvidas, não sabe do que se trata e o que responder. Qual é realmente o malefício que está por trás da teologia da prosperidade? Pois bem, primeiro vamos entender do que se trata. Antes de definir a teologia da prosperidade, gostaria de inicialmente ver de onde ela vem. Ela vem de dentro do movimento pentecostal e trata de uma realidade, uma modificação ao longo do tempo do movimento pentecostal. Poderíamos, para entender o todo da teologia da prosperidade, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, com a questão dessa teologia pregada pela Igreja Universal do Reino de Deus, né, e tantas outras igrejas, como a Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, etc. Todas essas igrejas pregam uma teologia da prosperidade. Mas elas estão enraizadas num movimento histórico, que é o movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal, poderíamos dizer que teve três grandes ondas. A primeira onda do movimento pentecostal chegou aqui no Brasil e está manifestada pela Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, ou seja, essas igrejas pentecostais clássicas, poderíamos dizer assim, históricas, de história recente, é verdade, mas elas têm uma raiz maior, digamos assim, no início do movimento pentecostal. Essa primeira onda de pentecostalismo foi caracterizada pelo seguinte: eles recebiam o chamado batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, dom de curas, mas a ênfase principal dessas igrejas estava na centralidade de Deus. Ou seja, Jesus vai voltar, está voltando logo, e nós temos que responder a Ele com uma santidade enraizada na nossa fé. Então, essas igrejas, como a Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, são igrejas que receberam uma influência direta de um movimento chamado Holiness nos Estados Unidos. Mas, com o passar do tempo, surgiu um segundo movimento, ou seja, uma segunda onda de pentecostalismo. Essa segunda onda de pentecostalismo, aqui no Brasil, se manifesta, por exemplo, na Igreja Deus é Amor, na Igreja do Evangelho Quadrangular, e assim, Brasil para Cristo. Essas igrejas, elas colocam a ênfase não mais em Deus, não mais no retorno de Jesus, não mais no fato de que eu devo ser santo para preparar esse retorno, mas colocam a ênfase agora nos carismas. Vejam que houve aqui uma mudança que é muito importante. Antes era o Deus dos carismas, agora são os carismas de Deus. Ou seja, a ênfase está mais no carisma e nos milagres. É por isso que são igrejas taumatúrgicas,
igrejas mais voltadas para essa realidade das curas, dos prodígios, das poderosas unções e todo tipo de serviços, de cultos, não é? Religiosos voltados para os milagres. Um certo milagrismo, poderíamos dizer assim. Essa onda chegou aqui no Brasil em meados do século XX. Pois bem, agora nós estamos vendo uma terceira onda do movimento pentecostal, que é da teologia da prosperidade. Esta onda começou basicamente na década de 70 aqui no Brasil e agora está em plena expansão. Em que consiste esta onda? Veja, antes era Deus dos carismas, primeira onda. Depois, os carismas de Deus. E agora, nessa terceira onda, nós vemos que o homem tomou o centro. Agora, o que interessa é exatamente isto. Deus que está a meu serviço. A teologia da prosperidade, ela se baseia numa chamada lei da reciprocidade. Ou seja, se eu for bom com Deus, Deus é obrigado a ser bom comigo. É um Deus matemático. É um Deus onde a lei da ação e da reação é inevitável. Se eu sou fiel, se eu mostro a minha fé materialmente, dando o meu tudo para Deus, eu irei necessariamente receber prosperidade aqui nesta vida. Veja como mudou completamente. Enquanto inicialmente havia uma ênfase na santidade, depois, aos poucos, o movimento pentecostal foi resvalando para uma centralidade cada vez maior do ser humano. Ou seja, antes é Jesus que vai voltar. Depois começa a ser os milagres de Jesus. E depois começa a ser eu que estou recebendo os milagres. Ou seja, houve uma progressiva concentração antropológica. O homem tomou o centro. O pentecostalismo da teologia da prosperidade, ele é um pentecostalismo antropocêntrico. Na verdade, não é o homem que serve a Deus, é Deus que serve o homem. São igrejas que se caracterizam, por exemplo, com o fato de que elas não têm fiéis. Na verdade, eles têm mais clientes do que fiéis. Tem pessoas que pulam de igreja em igreja procurando um serviço. E nesta situação, o que é que nós vemos? Nós vemos, na realidade, uma progressiva paganização do cristianismo. A teologia da prosperidade, na verdade, ela traiu o cristianismo de forma fundamental. Enquanto nós podemos ainda olhar para a primeira onda pentecostal da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, e dizer, não, vejam, eles estão ainda, o núcleo cristão ainda está relativamente intacto. Na teologia da prosperidade, o que nós temos é o desagregamento do que é próprio do cristão. Em segundo lugar, existe uma traição do cristianismo. Por quê? Porque, veja, a teologia da prosperidade não exige conversão de ninguém. Não se trata de converter-se. Veja, é típico dessas igrejas que elas não exigem uma vida moral reta. Enquanto o pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus exige uma certa moralidade por causa da influência do movimento Holiness, aqui no neopentecostalismo da teologia da prosperidade, o que nós temos é uma tendência de cada vez mais acentuar o fato de que as obras morais são desprezíveis. Então eu posso viver todo tipo de desregramento sexual. Nós vemos, por exemplo, membros dessa igreja aparecerem na televisão e dizer, não, eu tenho uma sex shop, eu sou uma profissional do sexo e não tem problema nenhum, porque tudo isso que eu faço, essa minha prostituição, já foi lavado com o sangue de Jesus. O que importa é que eu faço esta oferenda e recebo de Deus a prosperidade. Ora, isso é muito parecido com o terreiro de macumba. Então, na verdade, a teologia da prosperidade é a paganização do cristianismo, onde você faz um despacho, mas é um despacho moderno. Ou seja, ao invés de fazer alguma coisa nas encruzilhadas,
você faz simplesmente na conta bancária da igreja. Você vai lá com o cartão e de forma bastante asséptica, moderna, eficiente, rápida, quase indolor, você faz o seu depósito. Você fez o seu sacrifício. Ou seja, você está pagando pelos serviços que Deus irá lhe prestar. Isso é paganismo. O paganismo é exatamente isto. É a inversão do cristianismo. Enquanto no cristianismo nós cremos verdadeiramente que Deus é nosso Senhor e nós estamos a serviço dele, e eu é quem devo servir a Deus, no paganismo, o Deus está a meu serviço. E eu então encontro algumas fórmulas mágicas para cada vez mais fazer com que esse Deus seja meu escravo e faça os meus caprichos. A teologia básica do cristianismo é: Deus, seja feita a vossa vontade, porque vós sois Deus e eu sou uma pobre criatura. No paganismo, é o contrário. Seja feita a minha vontade, porque eu é quem irei procurar a divindade que vai me servir e fazer os meus caprichos. É por isso que a teologia da prosperidade é certamente muito equivocada. E é uma traição fundamental do cristianismo. Não se compreende como é que tantos evangélicos caem neste tipo de mentalidade. Só podemos explicar a teologia da prosperidade como uma verdadeira tentação satânica, em que os cristãos, aos poucos, vão transformando o cristianismo e o nome de Jesus numa fórmula mágica e pagã. Então, o feitiço se torna algo contra o feiticeiro. Enquanto os evangélicos, historicamente, sempre acusaram os católicos de serem cristão paganizado, agora, finalmente, eles conseguiram aquilo que eles mesmos diziam e acusavam. Eles paganizaram o cristianismo.